E aí, pessoal? Fisiognomonia, a arte de interpretar a personalidade através das características físicas. E hoje nós vamos falar sobre pessoas magrinhas e gordinhas, o processo e o porquê de algumas coisas acontecer. Já deixo bem claro que é um assunto delicado e eu não trago verdades absolutas. O que eu trago é uma análise com base em estudos, comprovações científicas, testes empíricos feitos por universidades, por institutos e por pessoas autônomas aí, no caso, nas suas pesquisas e laudos de campo, né? Inclusive, eu fui atrás de alguns relatos médicos, de alguns nutricionistas para entender todo o processo e ver a congruência do quadro inteiro, para a gente ver o quadro e não um quadrado, tá certo? Então, vamos lá, vamos entender como que é o processo. Eu vou fazer aqui algumas analogias, trazer umas ilustrações para se fazer entender o processo, porque ele é mais complicado do que se parece. Bom, qual que é a diferença de uma pessoa magra para uma pessoa gorda, obesa, né? Então, está no comportamento. O comportamento dessas pessoas vão determinar como que o corpo dela vai reagir, porque o nosso corpo é um reflexo do que está passando pela nossa mente, pela nossa cabeça. E como que esse processo funciona? Alguns nutricionistas, eles me falaram que funciona assim. Quando uma pessoa quer emagrecer, a primeira coisa que ela faz, ela para de comer, porque ela acha que se ela parar de comer, ela vai emagrecer, porque na cabeça dela o que está engordando ela é a comida. Mas ela não é um causador da obesidade. E aí o processo a gente vai se desenrolar da seguinte forma. Eu vou usar aqui um exemplo, tá? Imagine que você mora num lugar afastado da cidade, afastado de tudo, e lá você tem uma caixa d'água e volta e meia falta água nessa sua casa. Aí vocês têm uma caixa d'água. No dia que tem água da rua, vocês podem usar tranquilamente, sem nenhum tipo de receio. Mas quando acaba a água da rua, qual que é a ordem natural? Vamos economizar, porque não tem água. Se desperdiçarmos, vamos ficar sem. Fácil de entender, não foi? Não tem água da rua, não tem fluxo de água natural. Você economiza para você não perder o seu abastecimento e acabar ficando sem água. Entendeu até aí? Tranquilo? Então vamos lá para o que acontece no cérebro. O nosso cérebro, ele é um armazenador e um controlador, regulador de energias, nutrientes e tudo mais, líquido e tudo. Quando você come regularmente, você sempre está comendo periodicamente, nos horários certos, boa alimentação, o seu cérebro está descansado, está entrando alimento, ele está mandando nutriente, alimento, gordura e tal, esse tipo de coisa. Só que do nada você pensa assim, eu vou emagrecer e para de comer. O que o seu cérebro ele pensa? Eu estou falando do seu cérebro autônomo, tá? Estou falando da parte inconsciente. O que ele pensa? Parou de entrar comida. Ele vai lá e grita para os minions assim, ó, corta todo o gasto. Então o seu organismo ele faz? Ele começa a armazenar gordura para que você não fique sem nutriente e venha, sei lá, morrer. Então o seu cérebro ele age na hora aquilo, ele manda um comando, ele começa a perceber. Se você come 3 vezes por dia e de repente você para de comer uma refeição, o seu cérebro já percebe logo de cara essa falta de padrão e já manda esse comando. E aí ele começa a armazenar. E a dificuldade para se queimar essa gordura é horrorosa. Você vai ficar 4, 5 meses na academia para gastar ou para queimar uma gordura que um ajudante de pedreiro, um pedreiro, gastaria em horas. Você já viu um pedreiro, um ajudante, um cara que trabalha em serviço braçal, o que ele come? E por que ele come aquilo e ele não engorda? Porque o cérebro dele sabe, está entrando muito, eu tenho que queimar muito. Está entrando muito, eu tenho que queimar muito. E ele faz isso de várias formas, trabalhando, se exercitando, correndo, fazendo as coisas com rápido, se alimentando rápido, não dando tempo do seu organismo digerir aquela comida. Então, geralmente, a pessoa quando ela está gordinha demais, é por quê? Porque ela evita comer regularmente, porque ela acha que aquilo vai aumentar. Comer que eu falo comida saudável, comida limpa, tá?
Não estou falando de hambúrgueres, doces e processados, porque isso realmente vai te fazer um mal, né? Vai te trazer uma patologia e não só gordura. A gordura é apenas uma delas, né? Um dos sintomas. Então, o que a pessoa deveria fazer? Primeiro, claro, se exercitar, não ter uma vida sedentária, cuidar de si mesmo, beber bastante líquido, para que haja um processamento natural, que o seu organismo consiga filtrar tudo isso de maneira limpa, né? E se alimentar regularmente, bastante vezes com comida limpa e saudável, para que o seu organismo consiga fazer esse processo e trazer, queimar essas gorduras e trazer apenas energia muscular, o sangue com uma boa circulação sanguínea, para que o seu corpo volte a ficar em forma, não deixando de lado a Santa Trindade. Exercício, alimentação e sono. Sem esses três, qualquer falha que você tiver num desses três, o seu corpo vai criar um certo distúrbio que dificilmente você vai conseguir regulamentar ao longo do tempo. Bom, agora vamos para a fisiognomonia e entender a parte somática dessa história. Pessoas, geralmente gordinhas, elas são mais inibidas, tímidas, um pouco mais medrosas, né? Mas não é medroso de que tem medo das coisas, não. Tem medo de si mesmo, das situações que passam, de ser rejeitado, das risadas, medo do ridículo, medo de passar vergonha. Então o que ela vai fazendo? Ela vai se fechando. Ela vai criando um casulo em volta de si que vai a proteger. E a gordura é essa camada de proteção. Você pode perguntar para um psicólogo, para um psiquiatra, para um psicoterapeuta, ele vai te falar a mesma coisa. Não estou inventando a roda. A gordura ele é sinônimo de pessoas introvertidas. Tanto é que 99% das pessoas muito obesas, elas são muito inteligentes, resolvem coisas rápido, são muito lógicas. Por quê? Porque o distúrbio dela é na parte emocional, na parte, como é que eu vou explicar? Na parte cerebral dela, que é a parte lúdica, da criação, das emoções. Então, por ela ter esse distúrbio, causa todo esse problema no corpo, o lado lógico dela trabalha como um reloginho. Então, geralmente são as pessoas mais dedicadas na escola, são pessoas mais inteligentes, conseguem passar em provas muito fácil, são boas em concentração, mas tem esse problema emocional muito encharcado e elas sofrem muito. Então, antes de você fazer qualquer bullying, qualquer coisinha com uma pessoa que está um pouquinho mais cheinha, mais gordinha ou realmente obesa, pensa muito, porque você vai causar um dano irreversível na vida dessa pessoa. Ela precisa de apoio, de alguém que chega e fala, não lê igual você está agora, você vai ter que correr igual eu, e tratar ela como igual e trazer ela para o seu mundo. E não deixar ela no mundo dela e você a atacando porque você é magro ou não, sabendo que você também está propenso a várias doenças, várias mazelas que ela talvez não teria, tá certo? É claro, é uma pincelada rápida, passa muito rápido o tempo, não dá tempo da gente falar sobre tudo, né? O conselho que eu daria para você que está com o peso acima do que você gostaria: escolha horários para se alimentar. Entre esses horários, coloca alguma coisa para comer no meio, mas sempre alguma coisa limpa. E na hora que você for comer aquilo que você gosta, toma um copo de água antes, água com limão, sabe? Você espreme o limão na água e toma aquilo ali. O limão ele é ácido, quando você toma ele vira alcalino e ele é muito bom para o seu sistema digestivo. O seu intestino delgado trabalha um pouco melhor, né? Ajuda com que os nutrientes se distribuem de maneira correta e manda energia para o seu corpo. Isso vai te ajudar num processo. Começa fazendo uma caminhada mais dura, que eu falo mais rápida, e depois vai trotando. Eu costumo indicar para as pessoas fazer o período 5x5, que é 5 minutos caminhando, 5 minutos correndo, 5 minutos caminhando, 5 minutos correndo. Isso vai te ajudar muito grande. Você não pode fazer só isso, porque você não queima gordura caminhando, tá? E nem correndo. Você acaba perdendo apenas líquido. Você seca porque você perde muito líquido, você desidrata, essa é a palavra. Então você tem que ser moderado em tudo isso. Não faça loucuras, você tem que se amar, e quem se ama se cuida, tá certo? Fica aqui a minha dica, espero que tenham gostado. Eu sou o Fernando, esse é o Soluções para o Novo Mundo. Deixa sua pergunta, manda o seu comentário, curte e até a próxima.